Pessoal do sétimo ano, boa tarde. A nossa aula de hoje é aqui na página 45 do livro de matemática de vocês e tem como assunto aqui no capítulo 5 adição de números inteiros. Então, como vocês sabem, os números inteiros são os números naturais, positivos e também os negativos, tá? Então, números negativos e positivos dá resultado, ou seja, juntando esses dois tipos de números, nós temos o conjunto dos números inteiros. Então aqui nós temos um problema, eu quero que vocês leiam a página 45 do livro de vocês. Tem uma reta numérica, observem que nós temos aqui o ponto zero, tá? E aqui está numerado à direita os positivos de 0 a 9 e aqui até -1. Então tem outro problema aqui que vocês vão ler também, vão observar. Mudando aqui para a página 46. Aqui na página 46, olha, nós temos aqui esse pense e responda. Aqui, ó. Vocês vão aqui, vocês vão responder essa atividade para a aula de hoje, tá? A outra atividade do final desse capítulo, ela é muito grande. Então, hoje nós vamos responder essa e na próxima aula a gente responde as outras. Então, aqui diz que em Brasília, que é a capital do Brasil, a temperatura mínima foi de 20 graus Celsius. Aí pergunta como a temperatura desse dia subiu 8 graus Celsius, qual foi a temperatura máxima, ou seja, a temperatura máxima é a maior. Qual foi a temperatura máxima registrada em Brasília nesse dia? Tá? A segunda, em Toronto, no Canadá, às 6 horas da manhã, os termômetros registravam 1 grau Celsius. Ao meio-dia, a temperatura tinha aumentado 6 graus Celsius. Qual foi a temperatura ao meio-dia? Tá? Então, vocês vão copiar e vão responder. A terceira questão, ela diz, já em Chicago, nos Estados Unidos da América, a temperatura medida à meia-noite foi de menos 8 graus Celsius. Ao meio-dia, a temperatura havia subido 7 graus Celsius. A pergunta é, qual foi a temperatura medida em Chicago ao meio-dia? Quarta questão. No Nordeste, no deserto do Atacama, no Chile, né? Deserto mais alto e árido do mundo, ao meio-dia foi registrado a temperatura mais alta do dia. Em menos de 24 horas, a temperatura caiu 40 graus Celsius, chegando a menos 2 graus Celsius, que é a temperatura mínima. A pergunta é, qual foi a temperatura máxima nesse dia no deserto do Atacama? Tá? Então aqui, pessoal, são adição de números inteiros. Então vocês vão responder apenas essas 4 questões que eu acabei de ler para vocês. Vou até circular elas, ó, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Como que vocês vão responder? Vocês vão copiar no caderno de vocês essas 4 questões e responder. Também eu quero que vocês deixem os cálculos. Não quero que vocês coloquem apenas a resposta, tá? Quero que vocês façam o cálculo para mim saber como foi que você encontrou aquele resultado. Então, por hoje era só. Até a próxima e bons estudos.